Olá, meus amigos, estamos de volta dando sequência à parte 2 da nossa aula. Gente, quem pode realizar o flagrante? Quem são os sujeitos da prisão em flagrante? Então, veja, sujeito ativo, quem pode realizar? No flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo, onde o suposto delito ou constrangimento ilegal praticado com o flagrado não constitui um ilícito, pois praticado diante de um exercício regular de um direito. Como assim, gente? Ora, no flagrante facultativo, em que as pessoas populares, nós particulares, podemos, se quisermos, porque nos é dada a faculdade pela lei, realizar a prisão em flagrante, da pessoa que se encontre em um estado de flagrância. Veja, quando nós realizamos essa abordagem na pessoa, nós estamos segregando, constrangendo essa pessoa, visto que ela não pode fazer aquilo que ela deseja. Óbvio, ela não pode sair correndo porque ela foi segurada, ela não pode realizar um assalto porque ela foi desarmada. Então, ela é constrangida a fim de que se evite que o crime por ela intencionado, seja praticado, ou que, se acaso ela já estiver iniciado os atos de execução, haja essa cessação da continuidade, ou até mesmo quando ela acabar de praticar a infração penal. Então, essa pessoa que pratica o crime, o agente, ele é constrangido, claro, se você tem a sua liberdade de movimentar-se, liberdade de agir segregada, limitada, isso é uma forma de consentimento. Mas veja, gente, que nesse caso, o particular, ele está amparado por uma excludente de antijuridicidade, que é justamente o exercício regular do direito. Então, o particular que realizar essa prisão na via pública, que limitar a liberdade de agir do agente, na verdade, ela está amparada, ela não pratica crime. Agora, no flagrante obrigatório, é aquele que recai sobre autoridades policiais, militares, civis. Então, como funciona? Veja, basta apenas que se cuide de autoridade policial. Ela pode ou não estar em serviço. Então, se é um policial à paisana, esse policial à paisana, ele deverá realizar a prisão em flagrante delito, sempre que ele puder constatar esse estado de flagrância. Veja que, diferente do particular, essa autoridade policial, ela também está amparada por uma causa de excludente da ilicitude. Só que nessa situação, nós vamos estar diante do estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem, pessoal? Então, veja, sujeito ativo no facultativo, feito por qualquer do povo, e no obrigatório pelas autoridades policiais. De onde que tiramos isso? Do artigo 301. Então, olha lá. Qualquer do povo poderá, veja, facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão obrigar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Obrigatório prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Agora, veja, com relação ao sujeito passivo, nós temos algumas peculiaridades, mas a regra é que qualquer pessoa pode ser presa em flagrante. Veja, existem alguns sujeitos que possuem regramento diferenciado com relação à prisão em flagrante e também as outras prisões cautelares, ok? Vejam quem são essas pessoas. Primeiro, Presidente da República. Veja, ele não está sujeito a qualquer espécie de prisão cautelar. Tá? De onde nós tiramos isso? Artigo 86, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Veja, ainda que se cuide de um flagrante de crime inafiançável, ok? Quem também tem regramento diferente para o caso da prisão em flagrante são os senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. Então, veja, a única prisão cautelar que eles estão sujeitos é a em flagrante por crime inafiançável. Veja, enquanto que o presidente nem flagrante de crime inafiançável se sujeita, os senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, eles podem sim ser presos por crime inafiançável, desde que essa prisão cautelar seja uma prisão em flagrante. De onde que nós extraímos isso? Olha lá, artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão, ok? Também possuem peculiaridades. Magistrados e promotores só poderão ser presos em flagrante de crime inafiançável ou prisão preventiva e temporária. Como que vai funcionar? Nesse caso, devem ser representados a chefia do órgão ao qual eles se vinculam. Se magistrados, presidente do tribunal; se Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, ok? Do mesmo modo, os advogados. Então, olha lá, em relação ao exercício da profissão, somente pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, assegurada a presença de representante da OAB, conforme previsão do Estatuto, tá? E, por fim, os diplomatas, mas aqui, muita atenção nesse detalhe, tá? O embaixador, ele tem imunidade ampla. Agora, os agentes consulares, aqueles que trabalham nas embaixadas, eles têm imunidade limitada aos crimes funcionais, ok? Então, veja, nesse caso, se eles se encontrarem em flagrante de crime não vinculado à função por eles desempenhada, eles vão ser presos em flagrante, sim, conduzidos até a delegacia e lá será lavrado um auto de prisão em flagrante, ok? Então, veja, com relação aos sujeitos, era isso. Agora, quais são os tipos de prisão em flagrante? Então, nós vamos ver que existem variáveis
né, dessas prisões, algumas válidas, outras inválidas. Então, o primeiro flagrante, flagrante próprio, flagrante real, flagrante perfeito, verdadeiro, está lá no artigo 312, incisos 1 e 2. Considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal. Esse está cometendo... Ai, gente, até saiu aqui o negócio. Como assim? Aula que a gente acabou de ver, né? Vamos aqui, estamos em casa. Olha lá. Coisas acontecem comigo, inesperadas, normal, né? Então, veja, pessoal, aqui, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Esse está cometendo, gente, leia-se, início dos atos executórios. Essa é a nossa regra, tá? Porque, veja, no iter criminis, lá em penal geral, o que nós temos, né? Cogitação, preparação, execução, consumação. Ok? Isso aqui é estado de flagrância, atos executórios. Existem algumas exceções aqui, mas é raríssimo. Exemplo, petrechos de falsificação de moeda, que é um crime que pune ato preparatório. Mas essa é a exceção. Para nós, a essência, esse está cometendo, ele atinge o iter criminis aqui, dentro dos atos executórios, tá? Então, esse, né, dentro do iter criminis, esse está cometendo se vincula a esses atos. Agora, também está dentro do flagrante verdadeiro, flagrante real, quando a pessoa acaba de cometer a infração penal, tá? Então, esses dois incisos, quem está aí com código vai fazer uma setinha e escrever flagrante verdadeiro, flagrante próprio, flagrante real, ok? A outra espécie de flagrante, olha lá, flagrante impróprio, irreal, quase flagrante, inciso 3º. Então, aqui no inciso 3º, veja, a pessoa ela é perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Veja, qual é o detalhe aqui? É perseguido. Essa perseguição, pessoal, ela basta que seja ininterrupta, uma perseguição sem quebra, sem interrupção. Então, eu não tenho um lapso de tempo. Geralmente, em provas, os examinadores gostam de cobrar 48 horas, 72 horas, 36 horas. A lei, ela não traz um prazo especificado em horas. Então, nós nos vinculamos ao quê? À perseguição. Tem perseguição que pode durar 5 dias, se ela for uma perseguição ininterrupta, é válido. Estaremos diante ainda do flagrante irreal. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, não vincular com horas, tá? Mas com perseguição, com interrupção desse lapso. Agora, veja, na prática, como funcionaria? Não é assim, né, gente? Fui assaltada agora, tá contando. Pô, fui assaltada agora. Comuniquei para a delegacia, né, para a polícia. A polícia iniciou buscas, iniciou perseguição. Então, esse timing entre a consumação e a comunicação, ele não conta, porque senão sempre vai estar interrompido. Começa a contagem dessa perseguição a partir do momento que a pessoa ela é efetivamente perseguida. Então, entre a consumação ou tentativa do crime e a comunicação da polícia, você vai desconsiderar esse lapso e, partindo daí, é que você vai, né, analisar se houve ou não interrupção dessa perseguição. Então, veja, ocorre, né, esse flagrante impróprio quando o agente, já tendo consumado o delito ou em meio aos atos executórios, se é uma tentativa, é interrompido por terceiros. Ao fugir, é perseguido e preso. A perseguição deve ser ininterrupta, não importando o tempo de sua duração. Então, veja,
Quais são as condições, portanto, de validade desse flagrante irreal? Primeira, perseguição ininterrupta. Olha lá. Entender-se-á que o executor vai em perseguição. Então, veja que o 290, ele traz para nós o conceito daquilo que deve ser considerado como sendo perseguição para fins de prisão. Então, veja, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B, sabendo por indícios ou informações fidedignas, verdadeiras, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, veja que esses são os requisitos. Então, olha lá, letra B, né? O réu, ele passou por ali. Então, as pessoas, né, os perseguidores recebem essa informação no tocante a, né, se eles viram ou não alguém passar. Isso também é contado para fins de interrupção, ok? Agora, veja, né? Com relação ao flagrante presumido, que é a nossa terceira modalidade. Então, vimos o flagrante próprio, inciso 1, 2. Flagrante irreal ou impróprio, inciso 3º. Flagrante presumido. Você vai presumir que a pessoa estava em estado de flagrância, inciso 4º. Como é uma presunção, esse flagrante ele é denominado de flagrante ficto, tá? Como que isso cai na sua prova, gente? Cai flagrante ficto, flagrante assimilado. Não vai cair flagrante presumido, que esse nome já está manjado nas provas. Então, olha lá. Também encontra-se em flagrante quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Veja, no flagrante ficto, nós, primeiro, não temos perseguição nenhuma. E 2, né, o agente ele é apenas encontrado depois, sem perseguição, com coisas que o façam presumir sua autoria. Então, exemplo, um homicídio que aconteceu aqui no estúdio. Beleza. Né, tempos depois, né, sei lá, meio período depois, 6 horas depois, né, eu que estava aqui na LAG, sou encontrada na via pública à noite com uma camisa ensanguentada. Né? Pô, vou ser conduzida coercitivamente à delegacia. Lá vai se constatar que o sangue na minha camisa. Fui encontrada ali com uma camisa... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Ensanguentada, né, em que as pessoas, os investigadores presumiram que eu poderia estar ali com algum envolvimento no homicídio. Então, veja, houve o quê? Um flagrante ficto, porque eu fui encontrada com uma camiseta ensanguentada, de modo que foi feita uma presunção de que eu estaria envolvida no homicídio. Haja vista que eu deixei o estúdio, né, que a pessoa foi morta tempos, né, naquela situação, naquele dia que eu estava no estúdio, que eu sumi naquele dia, que ninguém conseguiu me encontrar. Então, veja que o flagrante ficto, o flagrante assimilado, o flagrante presumido, ele justamente trabalha com essa ideia de presunção.
Beleza? Também a outra espécie de flagrante. Flagrante provocado, flagrante preparado, né? Crime impossível por obra do agente provocador, crime de ensaio. Então, olha lá, como que eles gostam de cobrar isso em prova? Crime provocado e esse nome, crime impossível por obra do agente provocador. Como que funciona? O nome já fala. Nós já temos um agente provocador, incentivando, ali induzindo a prática do suposto crime. Então, o que vai acontecer, né? Vai haver um agente provocador que vai induzir a prática do suposto crime e veja, né, não existe nenhuma possibilidade de que esse crime seja consumado. Então, vai haver a provocação do agente e também ali aquele contexto, aquela dinâmica delitiva em nenhum momento vai poder ser consubstanciado, vai estar configurado. Então veja que no flagrante preparado ou provocado, nós trabalhamos com o crime impossível. Porque se você torna impossível a consumação, veja, de nenhuma forma o crime vai poder acontecer. Então, você vai vincular isso com o artigo 17 do Código Penal, ok? Então, nós trabalhamos sempre aqui com o agente provocador. Esse tipo de flagrante é válido? Não, não é um flagrante válido, tá? Quais são os requisitos do crime de ensaio? Então, olha lá. Indução à prática de crime pelo agente provocador, que obrigatoriamente não precisa ser alguém integrante da corporação, pode ser uma pessoa, um particular, tá? Um popular, não é necessário que seja uma autoridade policial. Veja, a adoção de precauções para que o delito não se consume. Temos uma hipótese, portanto, de crime impossível pela ineficácia do meio utilizado, tá? Então, nesse caso, meus queridos, nós vamos aplicar a súmula 145 do STF. Então, veja, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, pessoal, o que acontece aqui? Algo que sempre, o pessoal fica em dúvida. Então, por exemplo, suponhamos que eu sou investigadora, aí eu fui na boca de fumo comprar drogas do traficante. Quando eu vou lá comprar a droga, o traficante, ele me entregou a droga, pum, preso em flagrante. Veja, eu sou agente provocadora desse crime de tráfico, desse ato, que constituiu na venda de drogas? Sou. Aquela modalidade, aquele verbo constante no crime de drogas, que é vender, está vinculado a esse flagrante preparado. E, portanto, ao crime impossível, concordam? Porque, veja, na modalidade vender, essa venda mesmo, de nenhuma maneira iria ter sucesso. Haja vista que foi provocado. Agora, o que acontece nesses casos do tráfico? A pessoa ela é conduzida até a delegacia e lá é lavrado um auto de prisão em flagrante, mas não pelo preparo, o flagrante, o crime de ensaio do verbo vender. Mas veja, no artigo 33, que cuida do crime de tráfico, nós temos vários verbos. Um dos verbos, também trazer consigo. Então, veja, embora eu, como agente provocadora, tenha provocado a prática do verbo vender, que é uma prisão ilegal, Antes da venda, houve qual verbo? Trazer consigo. O trazer consigo não foi algo incentivado, não foi algo realizado por obra do agente provocador. Então, nesses casos de tráfico, o delegado ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico do verbo trazer consigo e não vender. Tá? Então, isso vira e mexe, é objeto de cobrança em prova. Então, muita atenção. Mas saibam que o crime de ensaio, ele é, portanto, um crime impossível, tá? Uma conduta atípica, tá? A outra modalidade de flagrante que nós temos, o flagrante esperado.
No flagrante esperado, gente, esse sim é válido. O que vai acontecer no flagrante esperado? A gente não tem agente provocador. Você não tem na dinâmica ali uma pessoa induzindo, estimulando a prática do crime. Há simplesmente a espera. Então, o delegado ele vai aguardar até o momento da prática do crime. A polícia sabe que o crime vai ser praticado, portanto, ela espera até o início de sua execução para prender o agente. Simples assim, tá? Então, no flagrante esperado, o que difere ele do crime de ensaio, né, do flagrante realizado por obra do agente provocador, é a pessoa agente provocador. Flagrante esperado, válido, ok? Flagrante preparado, inválido. E aí nós temos também o flagrante prorrogado, flagrante diferido, dentro da, também chamado agora de ação controlada. Com relação a esse flagrante, pessoal, o que acontece? Esse flagrante diferido, ele está em voga hoje, também chamado de ação controlada. Por quê? Por conta da lei das organizações criminosas, tá? Então, veja, né? A gente vai ter uma aula só de lei das organizações criminosas, não se preocupe com ela agora. Mas saibam que lá existe essa modalidade, que é a ação controlada, que nada mais é do que um flagrante prorrogado ou diferido. Como que funciona, né? Então, aqui nesse caso, a autoridade, ela pode ser tanto uma autoridade policial, delegado de polícia, quanto uma autoridade administrativa. Leia-se, autoridade administrativa. Exemplo, Ministério Público, quando excepcionalmente investiga. Então, ele é uma autoridade administrativa, não é uma autoridade policial. Então, tanto o Ministério Público nessas hipóteses, quanto o delegado também, veja, mesmo já presente elementos que possam ensejar a realização da prisão, o que ele faz? Ele, naquele contexto que ele tem, ele já pode efetuar a prisão, mas o que ele faz? Ele vai cessar, ele vai segurar, ele vai diferir o momento em que ele vai realizar essa prisão. Então, veja, se o delegado, se a autoridade, seja ela policial ou administrativa, constata que existe uma infração penal em curso, ela deverá tomar as providências necessárias para que essa prática cesse imediatamente, devendo até mesmo realizar a prisão da pessoa que se encontre em flagrante delito, que é o flagrante retardado, flagrante diferido, ação controlada. Veja, pessoal, que essa ação controlada, o que vai acontecer? A autoridade, seja policial ou administrativa, então veja, o delegado de polícia enquanto autoridade policial, ou, por exemplo, o promotor de justiça enquanto autoridade administrativa, mesmo presentes já os requisitos que ensejam a realização da prisão em flagrante, eles vão retardar essa intervenção. Tudo para o fim de que sejam elucidados, angariados mais informações no tocante à autoria delitiva e também à materialidade. Então, por exemplo, suponhamos que é um delegado de polícia que está acompanhando umas transações e tal, e conseguiu localizar e identificar um traficante que está levando o carregamento de droga para outro estado da federação. Beleza. Se o delegado ele prende esse traficante no momento em que ele carrega a droga, ele está ali, o traficante em estado de flagrância. Lembra, nós temos vários verbos do crime de tráfico, mas é muito melhor para o delegado, de repente, deixar que esse caminho... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de
técnico judiciário, área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Né? Transpõe ali as fronteiras até o local de origem, para que se consiga, de repente, prender mais pessoas, esclarecer mais fatos, saber quem são os outros componentes da organização criminosa. Então, na ação controlada, ou flagrante diferido, flagrante postergado, o que vai acontecer? Esse estado de flagrância, ele, embora presente, não vai ensejar a prisão imediata. Vai haver um retardo nessa ação, justamente para que se possa, de maneira mais eficaz, elucidar aquilo que está sendo investigado, ok? Lembrando que desse detalhe, tá? Esse flagrante prorrogado, essa ação controlada também tem autoridade administrativa, tá? Leia-se Ministério Público, por exemplo. Isso aqui cai muito em prova. Não é só delegado de polícia, também autoridade administrativa. Isso aqui tudo para o fim, né? Tudo para o fim. Tudo para o fim de que se possa colher mais elementos de prova, ok? Tudo para o fim de que se possa colher mais elementos de prova, beleza? Então, veja, flagrante. Então, vimos, né? Vamos recapitular. Então, olha lá. Vimos flagrante presumido. Espera. 1 e 2. Vimos o flagrante real. Perfeito, verdadeiro. Vimos o flagrante impróprio, irreal, ou quase flagrante. Vimos flagrante presumido, crime de ensaio. Flagrante preparado ou provocado, esse inválido. E flagrante esperado, válido, e flagrante prorrogado ou diferido. Por fim, pessoal, nós temos também esse flagrante forjado. Esse flagrante forjado, assim como o crime de ensaio, são ilegais. Então, olha lá, no flagrante forjado, você não tem um crime sendo praticado. Na verdade, você tem uma simulação pela autoridade ou por qualquer pessoa do povo com o objetivo de incriminar alguém. Então, é uma prisão completamente ilegal, passível ainda de responsabilização penal e administrativa. Ora, então, suponhamos que eu sou policial, estou investigando uma pessoa que eu não gosto, quero prejudicar, vou lá e coloco droga na mala dele e falo que ele estava traficando. Isso aí é um flagrante, o quê? Ilegal, isso daí é um flagrante forjado, tá? Então, pessoal, em prova, sempre eles colocam para confundir flagrante preparado, não é válido, flagrante forjado, ok? Flagrante presumido. Aí você começa a ler todas as espécies de flagrante, você começa a confundir, tá? Então, tá? Recapitulando. Flagrante forjado é forjado. Simulado, não vale, ok? Flagrante preparado, também não, lembra, crime de ensaio. Flagrante presumido, válido, ok? Flagrante diferido, tem flagrante, mas a gente vai realizar uma ação controlada. A gente vai interferir depois ali para realizar a prisão, tá? E aí nós temos esse flagrante eficiente, que nada mais é do que
o flagrante que observa as disposições do 304, tá? Então, olha lá, é o procedimento em relação ao condutor e às testemunhas. Flagrante por assentada. Não se trata de espécie de flagrante, mas da forma de lavrar o APF. Então, essa forma aqui, esses requisitos que a gente vai ver agora, não estão dentro da classificação de flagrante, mas eu já vi algumas provas cobrando esse nome, flagrante eficiente, que nada mais é do que o flagrante que observa as disposições do 304, ok? Então, olha lá, pessoal, isso aqui você vai ter que memorizar muito, principalmente quem faz prova para escrivão da PJC. Então, olha lá. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto de prisão em flagrante. Na sequência, o resultado das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, com exceção no caso de livrar-se solto, lembra, liberdade provisória, ou liberdade provisória com fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Depois, parágrafo 2º, você que está aí com o seu código acompanhando. A falta de testemunhas da infração não impedirá o APF, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Na sequência, recusando-se o acusado a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, que é nota de culpa, lembra? O auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Porque é lavrado o APF com o termo de declaração dos condutores, e aí, né, em cada folha o preso ele rubrica, né? Além do interrogatório dele, também ele assina. Se ele discorda, né, aí nós vamos ter aí a incidência do parágrafo 3º. E, por fim, gente, que na verdade é o mais importante, é o parágrafo 4º, que é uma alteração de 2016. Então, olha lá. Da lavratura do APF, né, o que vai ter que constar? Vai constar informação sobre a existência de filho, as idades desses filhos e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Aqui, gente, essas informações, elas são colhidas lá no termo de interrogatório, dentro da qualificação. Então, o delegado agora ele também acrescentou, né, essas informações com relação à pessoa que vai ser presa, né, lá na lavratura do APF. Então, se for cair na prova esse artigo, qual parágrafo é provável que caia? Com certeza o parágrafo 4º, né, gente? Uma alteração muito recente, de 2016, ok? Gente, já está dando aqui o tempinho do nosso intervalo. Fiquem aí, não desistam. Vamos encerrar ainda hoje a nossa aula de prisão em flagrante. Até mais. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.